amados, vamos dar início a mais um culto de louvor, de adoração ao Senhor. Que a graça e a paz do nosso Senhor estejam com todos vós. Amém? Para isso, eu peço aos amados que abram suas Bíblias no Salmo de número 122, salmo bastante conhecido. Salmo 122, Salmo de Davi, também conhecido como Salmo de Romagem. Por que é Salmo de Romagem? Porque os peregrinos, quando estavam se dirigindo para Jerusalém, eles iam cantando esses hinos, maravilhosamente. Salmo 122. Todos acharam? Amém. Agora, aqueles que puderem ficar de pé para acompanhar a leitura, aqueles que puderem, desejarem. Salmo 122. Oração pela paz de Jerusalém. Nos diz assim a palavra do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, que estás construída como uma cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Amém. Interessante. Poder sentar, meus irmãos. Esse salmo, ele é muito conhecido, principalmente por essa primeira passagem que nos exorta a uma situação de alegria. É a mesma alegria que os peregrinos, quando estavam indo para Jerusalém, sentiam, cantando para o Senhor. Alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. E é importante que nós... Pronto, agora sim. Agora vai. Importante essa alegria quando você se dirige à casa de Deus. É importantíssimo. Hoje, num tempo em que vivemos, nós vivemos de forma mais automatizada. Ir para a igreja também, às vezes, se torna uma rotina que você vai, mas não é isso que o Salmo de Davi está dizendo. Ele diz, alegrei-me. Então essa deve ser a nossa alegria todas as vezes que nós viemos ao templo do Senhor. É uma alegria perene. Estar na presença de Deus é uma alegria insondável, meus irmãos. Eu fico bastante alegre quando eu vejo os irmãos chegando na igreja, vai chegando um, vai chegando outro. É uma alegria que isso nos promove no coração. Você vê que a casa do Senhor está sendo buscada nos dias de hoje ainda. Graças a Deus por isso, né, meus irmãos? Bem, já lemos. Agora eu peço que nós façamos uma oração de introdução.
Feche seus olhos, meus irmãos. Vamos orar ao Senhor, agradecidos por isso, por mais um dia concedido por Ele, por mais uma oportunidade que você tem de chegar aqui na casa do Senhor. Bem? Feche seus olhos. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos mais uma vez por esta oportunidade que Tu nos concede, Deus, de entrarmos na Tua casa. Como a Tua palavra nos diz, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Essa tem que ser a nossa alegria, Senhor. Todos os dias, todas as vezes que nos dirigimos para a casa do Senhor. Obrigado, Deus, por mais este dia, por essa oportunidade de estarmos diante do Senhor, que criou os céus e a terra. E te agradecemos também, Deus, por esta oportunidade que temos de louvarmos, de bendizermos e buscarmos a Tua face, Pai. Prepara, Senhor, e ser com cada ato de culto que iremos prestar a Ti nesta noite, Deus. Ser com os louvores, com a leitura da Tua palavra e também com a meditação da Tua palavra, que será mais tarde trazida pelo Teu mensageiro nesta noite, Deus. Nós te agradecemos por tudo, Deus. Te agradecemos por cada irmão aqui representado, cada família aqui representada, Deus. Que eles possam ser, Pai, abençoados ricamente por Ti. É isso que nós pedimos, nós te desejamos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Grupo de louvor? Ei,
Meus irmãos, eu cometi um ato falho aqui, eu esqueci de me apresentar. Tem alguns aqui que não me conhecem. Me chamo Marcelo, casado com Iane, pai do Marcelo Júnior, que está lá no som não, na filmagem, da Débora, que está ali atrás, e da Ana Beatriz. Só que a Ana Beatriz ficou em casa, está estudando. Vamos partir agora, meu irmão, para um momento muito, muito especial. Um momento de confissão de pecados, de contrição. Tá bom? E para isso, eu peço que vocês abram suas Bíblias no livro de Isaías, profeta Isaías. Todos acharam? Amém? Isaías capítulo 1, está bem difícil. Versículos 18 a 20, somente. Nos diz assim a palavra do Senhor. Escute atentamente. Convite à graça. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o diz. Amém? Um texto que, para início de um capítulo, é uma forma meio que nos soa até desagradável, né? Tá. Mas o povo de Deus, ele vinha, Deus restaurava, o povo caía. Muitas vezes a gente também acontece essa situação, a gente está bem, daqui a pouco cai, se afasta. Nos afastamos da convivência dos irmãos, nos afastamos da igreja, deixamos de vir ao culto matinal, escola bíblica, ao culto noturno, ao culto de adoração, de estudo bíblico. Nós abandonamos. Tudo isso decorrência do pecado. O que nós temos é que a esperança e a graça de Deus é reconciliadora, meus irmãos. Esse texto, ele diz isso. Vinde, pois, e arrazoemos. O Senhor está te chamando para você confessar o seu pecado, deixar a sua vida. Esqueça o pecado que entristece a nossa alma, entristece o nosso espírito, nos afasta da comunhão, nos afasta dos irmãos da igreja. Sutilmente, você nem vai, não, hoje eu não vou, não estou bem, outra semana, até deixar de vir de vez para a igreja. Isso que o pecado nos causa. Às vezes, inconscientemente, nós fazemos isso. Mas Deus diz aqui, vinde e arrazoemos. Vinde e arrazoemos, meus irmãos. Eu quero, nesta hora, pedir que você entre em atitude de oração agora. Nós vamos, enquanto o grupo de louvor entoa uma canção, você vai conversar com o Senhor. Você vai confessar a Ele o que você sabe e Ele sabe. Eu não sei. Eu sei dos meus pecados. O Senhor conhece o meu e o seu. Então, este é o momento.
você leve seu pensamento ao Senhor. Enquanto isso, o nosso grupo de louvor vai entoar. E ao final, faremos uma oração audível. Mas não esqueça, meu irmão, não é só aqui, neste momento, em que você tem que pedir perdão ao Senhor. Quando você estiver na sua casa, no seu trabalho, na faculdade, não espere chegar no domingo à noite, no momento de contrição, para confessar os seus pecados. Vá além. Confesse: Senhor, eu pequei hoje, eu fiz aquilo que te desagradou, Senhor, mas eu quero pedir perdão. Eu sei que errei, mas estou disposto a me recuperar. Então pense nisso, meu irmão. Eu vou passar para o grupo. Você ora, confessa o seu pecado ao Senhor. E logo em seguida faremos uma oração audível.
tua igreja, Senhor, está aqui na tua presença, Senhor. Nós queremos, como igreja do Senhor, elevar os nossos pensamentos a Ti, Pai, te pedindo perdão pelos pecados que temos cometidos, pecados estes que nos separam de Ti, ó Deus, pecados que nos afastam da comunhão da Tua igreja, pecados, Senhor, que nos tira o ânimo, que absolve o Santo Espírito que está em nós, Senhor. Queremos, Senhor, confessar esses pecados, Deus, para estarmos limpos diante do Senhor. Porque sem o Senhor não somos nada, Deus. E nós cremos no sangue de Jesus, Pai, que verteu na cruz para nos perdoar, para nos purificar de toda injustiça, Senhor. Pai, também traz à nossa memória aqueles pecados, Senhor, que por um acaso, por um lapso de memória, tenhamos cometido, mas que o Senhor sabe muito bem. Então te pedimos perdão também, Senhor, por esses pecados. Prepara o nosso coração, Senhor. Prepara a nossa mente para podermos te servir da melhor maneira possível, Senhor. E crendo que o Senhor já nos perdoou, te pedimos, Senhor, ser conosco a cada momento, cada instante, Senhor, que pensamos em tropeçar, Deus. Nos ajuda, Deus, nestes momentos. Não deixe que a tentação nos derrube, que possamos buscar a Tua face todos os dias, Senhor. Não só os domingos, mas todos os dias, diuturnamente, Deus. Ajuda-nos, ó Deus, nessa caminhada. Nós te pedimos isso. Te agradecemos por tudo que Tu já tens feito na nossa vida, Deus. É em nome de Jesus que nós te pedimos. É em nome de Jesus que nós te agradecemos. Amém. Eu queria ler um texto antes de passar para o grupo de louvor, que muita gente já conhece, que se encontra lá no Salmo 155, que diz o seguinte: Salmo 155, versículo 6, diz assim, ó, escute atentamente: todo ser que respire, louve ao Senhor. Aleluia. Vamos repetir todo mundo junto? Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Amém, irmãos? Vamos passar para o grupo de louvor. Amém, igreja. Vamos adorar o nome santo do Senhor, que é santo, santo. Vamos ficar de pé para adorar esse Deus vivo, declarar o nome dele, falar o quanto ele é bem-vindo neste lugar hoje. Ele é bem-vindo na sua vida, ele é bem-vindo no meio dos louvores, então vamos adorar o nome do Senhor. Santo
nada vai nos separar do amor do Senhor. Nada pode nos separar do Senhor. Porque o sangue dele já nos comprou. E hoje, nós estamos nos braços de amor do Senhor. E não tem lugar melhor para estar do que nos braços de amor do Senhor. E por isso que nós cantamos. Nós não cantamos apenas pelo fato de cantar. Nós adoramos o nome do Senhor porque o sangue dele, vestido naquela cruz, nos salvou. E hoje nós podemos dizer que nada vai nos separar do amor do Senhor.
Essa música que nós vamos cantar agora, feche seus olhos, faça dela uma oração. Abra seu coração ao Senhor e faça dela uma oração sincera para o Deus que nos ama, para o Deus que está nos céus, mas também está aqui do nosso lado, que todos os dias caminha conosco em momentos fáceis e em momentos difíceis. Aquele Deus que nunca nos abandona, sempre está conosco. E nós temos motivos, e motivos, e motivos, e mil motivos para adorar o nome dEle, para agradecê-lo por tudo que Ele tem nos dado, por tudo que tem acontecido em nossas vidas. É um motivo de sermos gratos. Deus se agrada do coração grato por todas as coisas que Ele faz. Então, feche seus olhos agora. Que essa seja uma canção sua para o Pai. Que seja uma canção de adoração, direto do seu coração para o Pai. Fale para Ele o que você quer cantar.
Meu irmão, nesse mesmo espírito, podeis assentar, meu irmão. Nesse mesmo espírito de adoração, passemos agora para o momento de dízimos e ofertas. E para isso eu peço que você abra a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 23, versículo 23. Mateus 23, 23. Todos acharam? Amém? Ele diz assim, escute atentamente. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Amém? Esse é um momento muito especial, quando você devolve aquilo que o Senhor lhe dá em abundância. E momento de ofertar, momento de gratidão a Deus, momento de você mostrar sua fidelidade para com Ele. Um momento muito especial do culto. Para você que nos visita, não estranhe, isso é ato de culto. Faz parte da liturgia do culto. E ofertar, se você desejar no seu coração, não se sinta constrangido, por favor. Mas se você sentir um desejo de contribuir para a igreja do Senhor, o faça de coração alegre, como diz a própria palavra do Senhor. Não por necessidade, mas com alegria. Enquanto o grupo de louvor entoa uma canção, traga à frente aqui o altar do Senhor, seus dízimos e as suas ofertas. Amém?
Senhor, pelas ofertas, por tudo que o Senhor tem nos dado, ó Pai, e assim podemos te devolver, Jesus. Te devolver, ó Pai, como forma de amor, ó Pai, a Ti. Por tudo, e agradecimento por tudo que o Senhor tem nos dado, Senhor. Deus, muito obrigada. Não só pelas coisas materiais, mas por todas as coisas espirituais que o Senhor nos dá. Deus amado, venha se fazer presente hoje aqui, Deus, na pregação, ó Pai, nos nossos corações, abre os nossos ouvidos, ó Pai, para ouvirmos aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Irmãos, pelo que eu recebi, não haverá sala das crianças, mas o nosso berçário vai estar aberto. Alguém pode confirmar? Vai ter a salinha? Só o berçário, né? É isso mesmo. Então, pessoal, as mães que desejarem, o berçário vai estar aberto. E agora eu queria antes de chamar o pastor João Geraldo, o grupo de louvor vai entoar um hino, uma canção muito especial. E já adiantando, o pastor não está hoje, deixaria para os avisos, mas já estou adiantando, está fora hoje, pregando lá em Taguatinga. E hoje quem está sendo mensageiro do Senhor é o pastor Geraldo Júlio, nos estará a mensagem. Mas antes disso, o grupo de louvor, como eu disse, vai trazer uma música especial. E logo em seguida nós convidaremos o pastor para tomar a direção do culto. E vamos seguindo, meu irmão. Mas pode me separar dos valores celestiais que eu vou
Funcionou. Graças a Deus. Convido o pastor Geraldo Júlio. Ok, deixa eu segurar na mão aqui que tá. Muito bem, saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Deus. Para mim é uma alegria mais uma vez ter a oportunidade de compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. Abra sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 13. Lucas, capítulo 13. Muito bem. Conhecia essa música aí, Céu, Lindo Céu? Muito bem, acho que deu um suador pro pessoal ali do Ministério de Música, né? Muito bem, Lucas capítulo 13, verso 1 em diante, a palavra de Deus diz assim: Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: Pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido estas coisas? Não eram, eu vos afirmo. Se, porém, não vos arrependedes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vos afirmo. Mas, se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Então, Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e, vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Louvado seja Deus pela sua palavra. Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, declaramos a nossa completa confiança no Senhor nessa noite. A despeito disso, somos humanos, frágeis e por vezes titubeamos na fé. Dá-nos da tua graça para que o teu Espírito nos fortaleça cada dia mais. Que o Senhor, que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, esteja aquele a nos atrair com laços de amor para cada vez mais perto do teu altar. Seja conosco nessa noite, abre o nosso coração, para que a tua palavra encontre guarida e frutifique dentro de nós. É a nossa oração, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Eu queria falar sobre características da época do Messias. Este é o assunto que eu queria conversar com vocês. Nós estamos, pensa comigo, nós estamos no intervalo entre a primeira e segunda vinda de Jesus Cristo. Aquilo que a Escritura chama de os últimos dias. Entretanto, sabedor disso, a Escritura sempre tem uma expectativa de que, à medida que nós entendemos a inauguração do reino de Deus com a vinda de Jesus Cristo, à medida que nós entendemos que ele foi assunto ao céu, mas irá voltar de maneira absolutamente repentina, entretanto não sabida da parte e nem avisada da parte de cada um de nós, ele espera que existam atitudes enquanto ele não volta que nós precisamos prestar atenção. Por exemplo, se a gente se lembrar, Paulo diz assim, que nos últimos dias os tempos seriam difíceis. Porque os homens, entre outras coisas, dão uma lista de características da vida do ser humano que tornariam os nossos dias difíceis. Veja que ele nem faz menção da vida de Satanás.
Na verdade, Tiago, irmão de Jesus Cristo, na sua carta, quando ele fala que o pecado, uma vez consumado, gera a morte, tudo isso através da cobiça, ele também é mais um que faz menção da inauguração e da concepção do pecado sem mencionar Satanás. E eu fico me perguntar qual seria a história da humanidade se Satanás não existisse. Provavelmente a história da humanidade fosse exatamente a mesma. Porque nós não precisamos de Satanás para pecar. Veja que interessante. O que significa dizer que nós, como Deus é justo, e Ele não imputa às pessoas aquilo que elas não devem, certamente eu fico a imaginar que às vezes Satanás está sentado ali no meio-fio, dizendo para Deus assim, mas não fui eu, mas eu não fiz nada. Porque ele pode ser culpado de um monte de coisas, mas ele não pode ser culpado daquilo que ele não fez. E muitas das coisas que nós fazemos, certamente não tem nem o dedo nem o cheiro de Satanás. Porque, de acordo com Jesus Cristo, o pecado vem de dentro do coração e não de fora. Então, os últimos dias deveriam fazer com que a gente prestasse atenção nas características humanas, caídas. Deveríamos prestar atenção nisso. Outro exemplo, Paulo também fala na igreja de Tessalônica, quando ele diz assim, olha, vocês não devem se perturbar, nem por carta, nem pessoalmente, a respeito da vinda do Messias, o que é que irá acontecer. Por quê? Porque eu já disse essas coisas a vocês e torno a lembrar-vos. E aí ele fala toda a lista de como é que as coisas acontecerão antes de Jesus Cristo voltar. O que demonstra que antes da vinda de Jesus Cristo, nesse interregno, nós precisamos estar absolutamente tranquilos, de acordo com a carta de Paulo a Tessalônica, porque ele já havia alertado quais seriam os sinais e o que é que Deus espera da vida da igreja enquanto ele não vem. Então, nós não deveríamos nos preocupar em relação a isso. Outro exemplo, o próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele diz assim, acautelai-vos, para que os últimos dias não vos peguem sobrecarregado, entre outras coisas, com as consequências da orgia, da bebedeira e das preocupações deste mundo. Olha só que interessante. Ele vai até, Paulo dizer lá na frente, que havia pessoas que agora ele fala até chorando, que são inimigas da cruz de Cristo, que se preocupam exclusivamente com as coisas terrenas. A grande questão não é nós não nos preocuparmos com este mundo. A grande questão é nós nos preocuparmos exclusivamente com este mundo, como se não houvesse um mundo por vir a irromper sobre a vida de cada um de nós de repente. Aliás, o próprio Jesus Cristo diz, louco, essa noite te pedirão a sua alma, e o que é que tens preparado para com Deus? Vive só como se a vida fosse aqui e agora. Nós sabemos que ninguém vai, por intermédio da velhice, e um camarada, nas minhas andanças por aí, quantos anos ele fez? Já fez 100 anos? 98 anos, a perna dele falhava assim. Ele fala assim, pastor, minha perna está falhando. 98 anos, vai falhar, né? Mas tudo bem, ele foi internado, passou mal, eu disse, esse aqui não vai aguentar. Voltou para casa, se recuperou, está lá na igreja, acho eu, se não me engano, que ele fez 100 anos e nesse interregno um monte de gente já foi enterrado na igreja. E ele está firme lá. E chega ereto, andando assim, com a bengala, não vem encurvado não. Como é que é? 100 anos. 101 já. Então a gente sabe que ninguém vai obrigatoriamente por intermédio de velhice. Se fosse assim, quem é o mais velho? Beleza, estou tranquilo, que a fila está passando, ele não foi, eu ainda não vou. Não sei, porque Deus pode chamar a qualquer momento, qualquer um de nós. Um dos exemplos, nós temos vários na Bíblia, mas um dos exemplos é, logo no início, quando Enoque andava com Deus. Lembra disso? Enoque viveu 300 e poucos anos. Pai de Enoque, 900 e poucos anos. Filho de Enoque, 900 e poucos anos. Para a quantidade de anos vividos naquele momento, Enoque viveu 1/3 da vida de seu pai e de seu filho. E não é dito que a vida de seu pai e de seu filho andavam com Deus, mas é dito que Enoque andava com Deus, apesar de viver 1/3 a menos do que o pai e o filho. O que demonstra para nós que se foi 1/3, se alguém tivesse 90 anos hoje, Enoque teria morrido com 30 anos. Enoque morreu piazão, novo de tudo. É por isso que Amós diz assim, prepara-te para te encontrares com teu Deus. Todos nós precisamos prestar atenção
independentemente da idade que temos, independentemente das circunstâncias em que vivemos, todos nós precisamos prestar atenção. É isso que Jesus aqui está chamando a atenção à vida dos irmãos, porque ele já inaugurou o reino dos céus, e ele já foi assunto e disse que vai voltar, e nesse interregno, se nós não sabemos qual é o período que ele volta, nós precisamos nos preocupar e nos preparar, tomar determinadas atitudes antes que Jesus Cristo volte. É disso que ele diz, quando no verso 1, ele fala assim, naquela mesma ocasião. A pergunta é, que ocasião? A resposta está nos versos anteriores, capítulo 12, verso 54, diz assim. Disse também às multidões, quando vedes aparecer uma nuvem no poente, logo dizeis que vem a chuva, e assim acontece. E quando vedes soprar o vento sul, dizeis que haverá calor, e assim acontece. Hipócritas, vocês sabem discernir o aspecto do céu e da terra, e tomam atitudes em relação a isso. Esse é o ponto de Jesus Cristo. E agora vocês não sabem discernir esta época, que era a presença de Jesus Cristo e a inauguração do reino, eis porque não julgais também por vós mesmos o que é justo. Eu já vou dizer da argumentação dele aqui. Mas primeiro que ele demonstra que quando a gente olha, antes de sair de casa, todos nós fazemos isso. Antes de vir para cá, hoje não precisa ter tanta diferença, porque o clima está seco, né, já faz bastante tempo, talvez você não tenha olhado para o céu, você já até imaginou que nem vai chover. Né? Mas normalmente, quando vai um período em que as chuvas começam a aparecer, você olha para o céu e diz, opa, vai chover, é melhor levar o guarda-chuva, ou não vai chover, vai fazer frio, põe uma blusa maior, vai fazer menos frio, põe uma blusa menor, e assim os céus e a variação que existe nos céus vão determinando a forma como cada um de nós deve agir momentânea e circunstancialmente. Jesus Cristo está se utilizando da mesma argumentação. Quando vocês olham e a mudança celestial traz e evoca da vida de cada um de nós uma atitude, seria absoluta ignorância negar que nós deveríamos agir de acordo com a circunstancialidade da variação do tempo. Eu me lembro lá, eu tenho 45, quando eu tinha 16 anos mais ou menos, eu fiz um curso no Senai, frio para danado onde eu morava, e aí no dia fez frio, eu fui de blusa, lá fez calor. Na volta eu morri de calor com a blusa. Fez frio no dia seguinte, eu levei a blusa, de manhã cedo, na volta fez calor, eu morri de calor para chegar. Eu falei, no dia seguinte eu vou passar frio e vou sem blusa. Fez frio, eu fui sem blusa, batendo os dentes até lá, passei frio lá, quando eu saí da sala o frio continuou. E aí eu falei, camarada, eu prefiro passar calor do que frio, nunca mais eu saio sem blusa, passa calor suando, mas eu fico com a blusa. Por quê? Porque é uma ignorância de qualquer um de nós desprezar o que os céus exigem momentaneamente da vida de cada um de nós naquele momento. Jesus está se utilizando da mesma argumentação. Quando a gente olha e sabe que os sinais estão demonstrando não só da inauguração do reino, mas agora para a vida de cada um de nós, da vinda de Jesus Cristo, isso obrigatoriamente deveria trazer e evoca da vida de cada um de nós determinadas atitudes. Desprezar que nós estamos vivendo os últimos dias e que repentinamente ele vem, não sem aviso, mas de maneira repentina, é a mesma coisa de fazer aquilo que eu fiz, de sair desprezando que era frio e voltar passando frio. Só que as pessoas que desprezarem não vão passar frio, certamente elas vão passar muito calor quando Jesus Cristo voltar. Se elas desprezarem estes sinais que exigem atitudes da parte de cada um de nós. A tal ponto, aí sim vem a argumentação dele posterior, quando ele diz assim, quando fores, verso 58 do capítulo 12, quando fores com teu adversário ao magistrado, esforça-te para livrares desse adversário no caminho, para que não suceda que ele te arraste ao juiz, o juiz te entrega ao meirinho, o meirinho te recolhe à prisão. Digo que não sairás dali enquanto não pagares até o último centavo. Qual é a argumentação de Jesus Cristo? Camarada, se você sabe que tem um juiz vindo para acertar todas as coisas e sabe que você deve alguma coisa, o que ele faz? Resolve esse assunto rapidamente antes que o juiz venha. Porque a hora que o juiz vier, ele vai cobrar. Então, se você deve, pague o que deve antes, porque senão você vai pagar o que deve depois. A grande questão é, isso é tão sério, nós passamos um momento de oferta, que o próprio Jesus Cristo diz assim, se quando você vier te lembrares que tem alguma coisa contra o teu irmão, o que você faz?
teologia da prosperidade, abre aspas, entrega a tua oferta e depois você se acerta a hora que você quiser. Negativa. Biblicamente falando, ele diz, nem traga a sua oferta porque Deus não quer. Porque a grande questão é, vem primeiro a oferta ou depois o ofertante? Vem primeiro o ofertante e depois a oferta. Sempre foi assim. Então, quando a gente oferece alguma coisa para Deus, primeira coisa que Deus pergunta, quem vem lá? De quem é isso que está trazendo aqui? É do fulano de tal. Pode levar embora que eu não quero. Não precisava nem ter vindo. Não era nem para ter entregue. Ele diz, vai lá, resolve sem demora, acerta as circunstâncias de que existe entre vocês, que não deveriam existir no meio do povo de Deus, e depois você traz a oferta como um símbolo de comunhão com o Senhor. Porque é absolutamente inadmissível para Deus nós estamos em total comunhão na verticalidade e em absoluta descomunhão na horizontalidade. O que significa para Deus que não cabe, como eu já passei por aí, vira Sodoma e Gomorra. A gente ora, canta, louva a Deus, maravilha, e aí sai daqui, despreza o irmão, não fala com o outro. Tem gente, por incrível que pareça, nas minhas andanças por aí, certamente não acontece aqui, de que tem gente dentro da igreja que nem se fala. Tem famílias dentro da igreja que não se bicam. Tem pessoas dentro da igreja com relacionamentos quebrados, mas entregam oferta, mas cultuam a Deus, louvam ao Senhor, pedem perdão pelos seus erros e dizem diante de Deus que vão perdoar os seus semelhantes da mesma maneira que Deus os perdoou, mas na prática isso não acontece. Então, para Deus, é absolutamente estranho que existam relacionamentos quebrados dentro da igreja e as pessoas vêm na maior cara de pau com os relacionamentos quebrados, sem se preocupar do como Deus se preocupa com estes relacionamentos que não deveriam estar quebrados. Deus diz, negativo, volta lá. Você quer ver um exemplo simples? A 1 Pedro, quando ele diz assim, cuidado, maridos, na maneira como vocês tratam. Tem duas maneiras só de interpretar o texto. Eu vou interpretar de uma forma. Cuidado na maneira como vocês tratam sua esposa. Porque vocês são herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. A interpretação pode ser não se interrompam as orações entre marido e mulher, e a interpretação pode ser não se interrompam as orações entre você e Deus. Porque o marido vai lá, trata a mulher a ferro e fogo, na butinada, e aí vem para Deus, primeira pergunta que Deus faz é, cadê sua mulher? Não, ela está ocupada, faz igual Caim. Eu sou lá guarda da minha mulher? Guarda da sua mulher sim. Cadê sua mulher? Não sei. Então você só aparece na minha frente o dia que você acertar com sua mulher. Se nós prestássemos atenção da absoluta conexão que existe, da nossa ligação com os céus, da nossa ligação com o lado, eu nem preguei em Hebreus ainda, vou chegar lá. Não hoje, né? Mas outro dia, ok? Se nós entendêssemos a absoluta conexão que existe, e à medida que nós interrompemos aqui, nós interrompemos lá, não existiria, por exemplo, nas minhas andanças por aí, uma grande quantidade de boletins de ocorrência de maridos que batem na mulher. E a maioria deles de pastor que bate na mulher, e não fui eu. Minha mulher está aí, você pergunta para ela se ela põe de mim. Como é que pode isso? Marido que bate na mulher e vai na igreja, louva a Deus, canta a Deus, e Deus pergunta, cadê sua mulher? Não sei, então não quero falar com você. Por quê? Porque existe uma conexão inquebrável entre nós e Deus e entre nós e nossos irmãos. Tem uma camiseta bem interessante, que é uma camiseta que coloca em criança pequena assim, quando os dois brigam, põe a mesma camiseta nos dois, somos irmãos, abraça aí, isso. Eu perguntei para alguém que falou dessa camiseta para mim, isso vale para os adultos? Porque a gente gosta de esfregar na cara da criança. Abraça seu irmão, senão vai apanhar os dois. Se fosse assim na igreja, tinha um monte de gente que tinha que vir com camiseta junto. Uma camiseta só. E se não abraçar, vai apanhar. Isso, cultua Deus junto aí. É desse jeito. Por quê? Porque os últimos dias é inadmissível. Nós estávamos rompidos com Deus, éramos estranhos às alianças da promessa, não fazemos parte da família de Deus e Ele nos introduziu por graça na família da aliança, uma família. Nós estamos indo para o céu juntos, para curtirmos o céu como família. Então é inadmissível para Deus, que é o nosso Pai, e se nós respeitamos o nosso Pai terreno, que dirá o nosso Pai celestial. É inadmissível que nós tenhamos uma relação com o nosso Pai Celestial e venhamos agir da mesma maneira como Caim. Eu, por um acaso, sou vigia do seu irmão, ele tinha matado o irmão. E por acaso lá tem alguma coisa a ver com o seu irmão? Deus diz assim, o sangue clama pela vida do seu irmão.
Não vem com essa cara de pau pra cima de mim, não. Aí Deus diz assim, então some da minha presença. Sabe o que Caim fala? Ué, mas aí o pessoal vai me encontrar e eles vão me matar. Ah, para matar seu irmão você não se preocupou. Agora que os outros vão te matar, você está preocupado? Vê como é que é incoerente? É assim na igreja, irmão. Pode não ser aqui, mas nas minhas andanças por aí, é. As pessoas vêm na maior cara de pau, nem andam na igreja, elas levitam na igreja. Isso, santo, santo, santo é o Senhor, e sai dali com relacionamentos quebrados, não olha na cara do irmão, participa da mesma mesa do Senhor, mas não fala com a vida do irmão, e aí do pastor, de quem quer que seja, que queira meter o dedo naquela família para poder resolver assuntos que fazem 20 anos, 30 anos de pessoas dentro da igreja que não se falam. Já vou avisando, se tiver, você já sabe, né? Não adianta. Vim cultuar a Deus desse jeito, nem venha. Nem eu e nem você. Então significa dizer que eu preciso olhar para o céu e, queiramos ou não, eu preciso olhar para o meu irmão. Então, essa e outras atitudes. Mas é desse assunto que Jesus está falando quando ele diz no verso 1 do capítulo 13, naquela mesma ocasião. Jesus está dizendo, e aí? Aí vem o ponto das características que Jesus diz sobre a vinda dele, que exige posturas da vida de cada um de nós. A primeira postura que exige, certamente, é uma postura de autorreflexão. Você pode colocar autorreflexão, arrependimento, autopercepção, mudança de vida, qualquer coisa que diga respeito a uma autoavaliação. Por quê? O argumento dos camaradas é o seguinte, tá bom, já que você é tão justo assim, Jesus Cristo, que vem o juiz para resolver o problema, levar para o meirinho e tal, como é que fica a vida de Pilatos? Pilatos errou, já que ele se intrometeu onde não deveria, o porco é um animal imundo para o judeu, e Pilatos foi lá e esfregou o porco no altar dos judeus. E aí, ninguém vai fazer nada com Pilatos? Ninguém vai fazer nada com aqueles engenheiros? Morreram 18 pessoas. É uma catástrofe, a gente nem sabe que catástrofe é essa, mas é uma catástrofe. Alguém fez alguma coisa errada. Alguém que assinou lá o CREA, é CREA que fala? De engenharia? É, né? É o CREA. Eu quero saber o camarada que assinou esse CREA, que fez o muro e matou 18. Ninguém vai fazer nada com esse camarada. E a gente fica indignado. Corretamente falando, diante de circunstâncias de pessoas que cometem absolutos abusos visíveis e que, do bom senso de qualquer pessoa, naquele momento, nós sabemos que essas pessoas precisam responder urgentemente por aquilo que fizeram. Você pode dar N exemplos. Tem o maníaco do parque, lembra do maníaco do parque? Lá faz tempo, né? O maníaco do parque matou. Mano, o que faz com esse cara? Pega o camarada e vai na jugular. Esse cara tem que responder por isso que ele fez. E aí você pode responder. O camarada lá no Paraná, que ele simplesmente pegou o carro e a mais de 100 por hora, eu tô sendo bem eufemístico aqui, porque foi bem mais de 100, o carro dele voou assim. E aí o cara tá blindado, né? O carro estava passando na frente, ele torou o carro no meio, matou, decepou quem estava dentro do carro. Só que tinha filho de juiz dentro do carro. Galera ficou indignada. Fernando Ribas Carli Filho. É público que eu posso falar. Eu só falo nas situações públicas, tá? Aí tá, vai ter que responder, meu amigo. Aí ele diz assim, pois é, mas eu tinha bebido. Ele diz, pois é, mas antes de beber você não tinha bebido e você assumiu a responsabilidade na hora de beber. Então, antes de beber, você deveria ter pensado o que você faria depois de beber. Então, você assumiu o risco, a responsabilidade é sua, responda. Aí tá uma briga para saber se leva a júri público ou não. Por quê? Por causa da maracutaia, todos nós sabemos disso, a gente fica indignado com essas coisas. Indignado, onde tem no governo, onde tem na política, você bate uma chave, é corrupção para cima e para baixo. Ninguém fala mais de 100 mil reais, 500 mil reais. O cara fala de milhão, 200 mil, bilhão. Eu não sei nem contar isso. Eu acho que na minha vida, se eu tivesse 3 vidas, eu não juntava esse dinheiro. Não tem 3 vidas, tá? É uma vez só. Mas se eu tivesse, é capaz de eu não ter juntado. É muito dinheiro que esses caras roubam. Tá lá, Damares, quem você quiser. Bate lá, pode ser PT, PMDB, PCPC, PDPL, não importa, não interessa esse partido. Bate lá, tem 4 paredes, 5 milhões, aditivo, 20 milhões, ninguém tem nada. Com o meu e com o seu dinheiro, eu fico indignado. Não tem imposto que seja suficiente para poder dar conta de tudo que esses caras estão roubando. É muito dinheiro. E aí Jesus Cristo diz, está certo que ele está errado. Está certo essa indignação. Está certo que você precisa cobrar isso, mas não se esqueça que na carta de Pedro, o próprio Senhor Jesus Cristo diz por intermédio de Pedro assim, não se esqueça que o juízo de Deus, ele vem e começa com a casa de Deus.
Então, o que ele está dizendo, a grande questão é a seguinte. Existe uma afirmação aqui que se repete no verso 3 e no verso 5, todos igualmente perecereis. Então, eles estão errados. Bateu, tem corrupção. Machado comeu, está errado. Mas não se esqueça que o machado vai comer lá e aqui. Não se esqueça que Deus vai cobrar onde o erro se manifesta. Não me interessa se é no meio da política, não me interessa se é no meio da medicina, não me interessa se é no meio da OAB, não me interessa se é no meio da advocacia, não me interessa se é no meio eclesiástico. Onde quer que o pecado venha, o machado vai cortar. Então o que ele está dizendo é o seguinte, se preocupe com as coisas lá fora, porque eu e você temos a responsabilidade e a obrigação de fazê-lo. Quando Paulo estava falando, os de Beré estavam verificando. Deixa eu ver se Paulo está dizendo certo, se ele não está falando maracutaia aqui no meio. Foram tidos como nobres. Eu e você somos, dentro da igreja, a consciência do Estado. Nós temos o direito e a obrigação de dizer, vocês não devem fazer dessa forma. Porque quando o justo se cala, o ímpio toma conta e aí a gente sabe o que acontece. Ele está dizendo, está certo isso, não está errado. Mas não se esqueça de, com a mesma veemência, com a mesma gana, com o mesmo rigor, com a mesma clareza, com a mesma indignação, com os mesmos olhos, com a mesma rapidez, com o mesmo critério, com o mesmo bom senso, com a mesma peculiaridade. Não esqueça de olhar todas as coisas fora de você, mas não esqueça de olhar todas as coisas dentro de você, porque o machado onde ele vier, ele corta por dentro e por fora. Quem estiver devendo vai pagar. Então, a grande questão é que as pessoas falam, eu sou psicólogo, beleza? Também de formação. E a psicologia diz assim, olhe para dentro de si. Isso, você vai encontrar a resposta dentro de si. Não, não vai encontrar a resposta, você vai encontrar perguntas dentro de nós, beleza? Beleza. Mas não é errado isso que a psicologia diz que é para olhar dentro de nós. Eu estou cansado de falar, irmãos, olhe para dentro do seu coração. Ah, vem ele com psicologizar o púlpito. Nada a ver, porque antes da psicologia, que tem 50 anos, antes da psicologia está lá, Paulo dizendo, onde a gente avalia e toma ceia, ele diz, cada um examine o outro? Não, examine a si mesmo. Jesus está dizendo, é para examinar o outro? Também, mas é para examinar a si mesmo. A diferença do cristianismo é que é para eu e você olharmos para dentro de nós, e não pararmos o nosso olhar aí. Porque se formos justos e honestos, todos nós iremos encontrar falhas, dificuldades e peculiaridades que precisam de transformação da graça de Deus. Então a gente olha com aquele mesmo olhar de quem está olhando para a política, com aquela mesma indignação de alguém que cometeu um abuso aí fora, e a gente diz, não é possível que ninguém vai fazer nada, é olhar para dentro de você e dizer, não é possível que ninguém vai fazer nada comigo. Isso é justo. Não é possível que ninguém vai fazer nada em relação aos meus erros. Não é possível que isso aqui vai passar em branco, Senhor. Não é possível que a tua malha não vai me pegar, que eu não vou ser pego na malha do imposto de renda celestial. Isso, vai. Então, olhe para fora e olhe para dentro. E a postura que Deus espera enquanto Jesus Cristo não vem, é uma postura, então, ou de auto-reflexão ou de arrependimento. Tanto faz o nome que você queira dar para isso. Mas é uma postura que eu preciso olhar para dentro de mim e dizer, não está bem. E aí tem gente que diz assim, vai participar da ceia? Não, porque eu não sou digno de participar da ceia. E você conhece alguém digno, além de Jesus Cristo? Você acha mesmo que alguém, em algum momento, vai estar numa situação digna de participar da ceia? Você acredita mesmo nisso? Por que tem gente dentro da igreja que, quando olha para si, enxerga a miséria, enxerga a necessidade de mudança, enxerga a fraqueza absolutamente insistente, a ponto de Paulo dizer, aquilo que eu não queria fazer, eu acabo fazendo. E o que eu quero fazer, eu não consigo fazer. Absoluta reincidência que existe na vida de cada um de nós. Deus, mas eu pedi perdão para isso ontem. Eu estou de novo cometendo o mesmo erro. Eu estou de novo fazendo as mesmas coisas. Deus, ninguém sabe, mas os teus olhos estão em todo lugar. Ninguém sabe, mas as trevas e a luz são a mesma coisa. Ninguém sabe, mas o Senhor é que me criou, me entreteceu e me enfiou no seio da minha mãe. O Senhor sabe quem eu sou, o Senhor sabe que eu sou pó, o Senhor sabe que eu não tenho como me esconder na tua presença. Deus me ajuda. E aí participe da ceia desta forma. Porque o texto de Coríntios não é que nós devemos participar indignamente, mas é que nós não devemos participar inadequadamente. Porque dignamente não existe ninguém para participar da mesa do Senhor.
Então, Jesus Cristo já voltou? Deixa eu olhar para o céu. Ainda não. O que você faz? Muda logo, irmão. Olha para dentro de você e muda. Olha para dentro de você e tenha uma postura de que é aquela postura que Jesus Cristo espera que todos nós tenhamos. Uma postura que, de acordo com os sinais da vinda de Jesus Cristo, antes que o juiz venha, Senhor, tem misericórdia, eu vou entregar, eu vou no culto. A gente nem pregou em Malaquias, um dia eu vou pregar em Malaquias. Malaquias diz assim, para ser desse jeito, era melhor fechar as portas da igreja e nem ter culto no meio da igreja. Já pensou? Nós estamos falando isso no Antigo Testamento. Naquela cerimonialidade, naquela solenidade que existia, desse jeito, não precisa nem vir. Eu não sei se a gente entende. Não é para vocês isso, irmão. É para nós. Eu estou no mesmo barco. Eu vou na igreja e digo, Senhor, é fácil para vocês? Porque quando vocês erram, quando pisam na bola, quando a consciência pesa, o que vocês fazem? Não vem na igreja. Ah, não, hoje não, porque está mal. Se eu for lá, o bicho vai pegar. Ah, não estou bem com o irmão, aí deixa o domingo que vem, porque eu briguei, não deu tempo de me acertar. E eu? Se eu brigar com o irmão, eu tenho que pregar, como é que faz? E eu? Se tiver alguma briga, pastor não briga, né? Beleza, se tiver um desentendimento santo, né? Se tiver um desentendimento santo, não falar com alguém, e aí como é que faz? Porque o pastor tem que me pregar. Mano, é a mesma dificuldade sua. A diferença é que eu tenho que estar aqui na frente e você tem que estar aí. Mas você não vem e eu não tenho opção de vir. Cadê o pastor? Não veio porque, né, hoje se ele viesse ia pegar. Tem que vir e tem que falar. Então o que ele faz? Acerta sem demora. Quando lá em casa nós temos um acerto. Final de semana não é dia para brigar. Não, mas eu quero falar. Fala na segunda. E na segunda agora você tem todo o direito de falar, mas não hoje. Senão não dou conta. Você já pensou em brigar e você sabe disso. Que briga, aí fica naquele negócio assim, né? Vamos almoçar ali fora para não dar trabalho em casa. Você não quer nem olhar na cara do fulano, assim? A gente vai fazendo aquelas maracutaias que a gente faz. E aí o problema é que tem que vir na igreja, como aí passa aquele verniz e Deus diz, cadê sua mulher? Não sei, eu sou vigília da minha mulher, eu quero pregar, velho. Não, senhor, quero saber onde é que está sua mulher, senão eu não vou ouvir aquilo que você tem para dizer. Percebe? Então, para vir no culto, a gente tem que pensar isso sem demora. Para ofertar, qualquer que seja a oferta, não se engane. Deus, anote isso que eu estou te falando. E anote e verifique se isso é verdade ou não. Deus não precisa de absolutamente nada que nós façamos, porque nada que nós façamos acrescenta alguma coisa em Deus. Pode anotar isso que eu estou dizendo. Nada que nós fazemos acrescenta alguma coisa em Deus. Por quê? Porque Deus é autossuficiente. Ele não estava lá, senão ele não seria Deus. Sabe a Trindade lá? 1 milhão de anos, não tem nada. Aí o pai olha para o filho olha para o Espírito Santo, tá meio chato aqui, né? Não tem nada, vamos fazer uns rolos aí, vamos criar um mundo aí, fazer os trem pecar aí, pra gente vir, vai lá e tal, vira uma confusão para poder gastar um pouco do poder, porque tá meio chato, só nós três aqui que foi enjoado. Não acontece isso, não. Deus não precisa de nós. Se a gente entendesse isso, a gente entenderia o tamanho da graça derramada por Deus sobre nós, para estarmos na presença dele, dizendo obrigado, Senhor. O Senhor não precisava vir aqui, o Senhor não precisava ter me criado, o Senhor não precisava ter me salvado, mas com toda a sua graça, com toda a sua santidade, às vezes a gente não se dá conta. E Deus falou para Moisés, o grande homem do Antigo Testamento, dizendo, você está perto demais, tira a sandália que você não está entendendo, eu não sou como todo mundo, você está pisando num terreno que não é igual, você está falando comigo. Eu não sou homem para que arrependa e nem filho do homem para mentir. Então, muda, porque a minha conversa, o melhor lugar para o cristão estar é debaixo das asas do Altíssimo. E o lugar mais perigoso que existe para o cristão estar é debaixo das asas do Altíssimo. Eu não sei se você tem noção disso. Porque debaixo das asas do Altíssimo, na história, não sobrou para todo mundo, irmão. Não teve ninguém que diante de Deus levou o trem de qualquer jeito e Deus diz, não é desse jeito. Moisés, Deus foi lá e corrigiu. Vamos para frente? Então, a primeira coisa é autorreflexão. Segunda coisa, absolutamente clara, é uma época de frutificar. Verso 6 em diante, então, tá vendo só? Jesus fala aquele negócio lá, e ele diz, então, ele vai falar da parábola, eu estou há 3 anos procurando fruto, mas não tem nada. Então corta essa árvore. Não, espera mais um pouquinho, dá mais um ano. Lembra, existem, eu vou dar as razões com o tempo, mas existem pelo menos 8 razões para alguém morrer.
Uma delas é que ele está escrito aqui, quando ele diz no verso 7, há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho, podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ninguém fica na face da terra sendo inútil. Se nós nos colocarmos na postura de inutilidade, Deus diz, já que você não está fazendo nada e está dando trabalho aí, só não serve para nada, então, tchau. Uma outra razão, Apocalipse 14, 13, quando diz, para que descanse das suas fadigas e as suas obras o só acompanham, Deus leva. Porque tem cristão que cansa. E cansa independentemente da idade. Cansa no sentido de viver com a injustiça. Viver com a injustiça cansa, irmãos. Cada dia que a gente acorda, eu tenho que pensar no meu coração. Cada dia que eu acordo, eu tenho que pensar nos inimigos da nossa alma. Cada dia que a gente acorda, a gente tem que pensar nas pessoas que são ímpias. Cada dia que a gente acorda, a gente tem que pensar nas hostes malignas. E cada dia que a gente acorda, o grau que existe de santidade no meio da igreja, ele não é estático, ele muda. A prova disso é Salomão, que começou bem, continuou bem e terminou mal. Porque sabedoria ninguém consegue, ninguém conquista da noite para o dia. Sabedoria é uma coisa que é implantada em nós. Provérbios capítulo 2, e a sabedoria entrará no seu coração. Maravilha! Eu não nasci sábio, mas me tornei sábio. Conhece o sábio, anda com ele e se tornará um deles. Maravilha! Uma boa influência, a bênção de Deus na nossa vida. Mas todos nós sabemos que depois de conquistarmos a sabedoria e continuarmos a crescer em mais sabedoria, nada nos garante que nós permaneceremos na sabedoria conquistada. Quantos de nós não conhecemos? Pessoas que talvez até nos evangelizaram, nos discipularam, eram modelos para a vida de cada um de nós e hoje se perderam. Nem na igreja estão. Paulo vai dizer na igreja de Timóteo, eram dos nossos, apostataram da fé e seguindo o ensino de demônios, gente que estava no meio da igreja. Paulo vai dizer, quando ele se despede da igreja de Éfeso, dizendo aos presbíteros lá em Atos, preste atenção, tenham cuidado, porque depois da minha partida penetrarão entre vós lobos vorazes. Mas surgirão também no meio de vocês lobos vorazes, falando coisas pervertidas para vos arrastar, discípulos atrás deles. Gente do meio da igreja, que começa bem, mas termina mal. A nossa corrida não é uma corrida de 100 metros. A nossa corrida é uma corrida de maratona. Não me interessa sair na frente em disparada. Me interessa que a gente nasça de novo, santifique a cada dia e continue a santificar até morrer. Porque o justo continue na prática da justiça e o santo continue a se santificar a cada dia. É isso que Deus espera de nós. Mas por incrível que pareça, ele procurou frutos na vida dessa pessoa e não encontrou. Na vida desses camaradas aqui, eram gente. Então Deus hoje, se ele viesse, na vida de todos nós, eu estou no mesmo barco, irmãos, é para nós. Se Deus viesse hoje, o que é que nós apresentaríamos de fruto para ele? Porque Deus está olhando lá do céu. Não é assim que diz o salmista? Deus se inclina do céu para ver o que se passa na terra. É bonita a linguagem, né? Deus se inclina do céu para ver o que se passa na terra. E ele olha para o Geraldo e diz, velho, essa peça aqui está meio descartável. A Bíblia diz que ainda na velhice darão frutos. Mas não tem fruto nenhum. Cadê, Geraldo? Faz alguma coisa. Ih, rapaz. Vou dar mais um tempo. Tem? Não tem nada. Então, Geraldo, pode tirar do tabuleiro, porque esse aqui está inútil na face da terra. Tem 8 razões. Dou mais uma para você. O filho deve honrar os pais, porque é o primeiro mandamento com promessa para que seja de longa vida sobre a terra. Não honre os pais e você será de curta vida sobre a terra. Tem muita gente que trata o pai e mãe de qualquer jeito, e é por isso que tem muitos jovens sendo ceifados por Deus. Então você cansou, Apocalipse 14, 13, cara, não aguento mais, sabe, estou enjoado. Deus diz, beleza, está cansado? Então vem para perto de mim. Então um dia que eu estou cansado, o que eu faço? Eu vou dormir. Acordo, digo, Deus, eu estou cansado, mas já passou, está tudo bem, vamos para frente, porque se eu falar muito que eu estou cansado, Deus diz, cansou? Então vem para cá para descansar. É uma razão para alguém morrer. De repente, quantos velórios alguém já me chama, não gosta de participar de velório? Acho que ninguém gosta, né? Não, tem gente que gosta. Mas, enfim, camarada, pastor, você vai lá no velório? Vou, desde que você não me obrigue a falar aquilo que você quer que eu fale. Porque se existem 8 razões para alguém morrer, por que obrigatoriamente todo mundo que morre, a gente quer falar de uma única razão? Negativo.
Tem gente jovem que a gente sabe que não honrou pai e mãe, e Deus ceifou a vida do camarada. Tem gente que, de acordo com ele, viveu inútil, não produziu nada. Eu perguntei para um camarada nas minhas andanças por aí. Falei, o que você quer que eu fale se você morrer? O que você quer que eu fale para Deus? Ele falou para mim assim, pastor, fala bem de mim para o teu chefe. Eu falei para ele, eu não sou mentiroso. Você quer que eu diga o quê? Diga exatamente o que você quer que eu diga. O que você tem produzido? Nada. Qual é o fruto que você tem? Nenhum. Qual é a postura de autorreflexão? Inexistente. Qual é a seriedade com que você leva com Deus? Não faço. Você acha mesmo que a gente pode levar diante de Deus na breca, sem fazer absolutamente nada, e isso não tem consequências quando nós chegamos na presença do Senhor? Deus está olhando para ver se existe no meio da igreja frutos na vida de cada um de nós. Tem gente que está preocupada com o pastor. Já vou avisar você, eu sou a pessoa que você menos deve se preocupar. Porque os meus olhos não estão em todo lugar. A minha mão não chega em todo lugar. Eu sou pecador como você também é santo. Eu tenho responsabilidade diante de você, mas eu sou como você é, irmãos. Como Elias era. Sujeito aos mesmos sentimentos, sujeito às mesmas inquietações. As angústias também se abatem na vida dos homens de Deus, quem quer que eles sejam, com quaisquer funções que eles ocupem na estrutura eclesiástica da vida do povo de Deus. O que interessa é que existe e eu gosto daquelas bodas. Um dia eu vou pregar na parábola das bodas. Nas bodas, quando Deus chega lá e está no meio, e tem um camarada que está sem as vestes. Você se lembra que só tem por incrível que pareça, só tem um que reconhece quem é que está sem as vestes. É por esta razão que Deus diz, no meio da igreja, a gente pode até expulsar alguém no meio da igreja, mas segura o máximo que você puder. Por quê? Porque você pode arrancar o joio e o trigo junto, e eles vão crescer juntos. Então deixe. Só que eu estou avisando para você, não se preocupe comigo, você pode até ter enrolado, mentido na profissão de fé. Você acredita? Aí você faz o sinal assim, né? Acredito. Aí vira para trás, cruza os dedos. Você acredita que Jesus ressuscitou dentre os mortos? E dentro de você faz, porque a gente sabe que dizer não é mesmo. Por isso que a Bíblia diz, no seu coração você crê. Eu gosto dessa questão de Paulo. Por quê? Porque não é só uma manifestação interna, é uma convicção interna. Existe isso dentro de você, porque se não existir, Deus está olhando e vai dizer, esse aqui pode arrancar fora. No último dia, eu termino a argumentação, a Bíblia nos diz, uma vez eu falei para a Raíssa, né? A Bíblia, minha filha, como é que a gente sabe que Jesus Cristo não voltou? A Bíblia diz que quando ele vier, a gente vai encontrar com ele nos ares. Então, enquanto a gente ainda não levitar, esquece, pode ficar tranquilo que Jesus Cristo não voltou. E ela me perguntou assim, ela era pequenininha, né? Mas pai, se Jesus Cristo voltar e eu estiver tomando banho, eu disse para ela, por isso que eu falo tomar banho rápido, não demora para tomar banho. Você imagina que o anjo vai pegar a vida de cada um de nós, né? Assim que ele fala, os anjos mandam recolher, e aí uns para a direita e outros para a esquerda. Vinde à direita os benditos de meu pai, e na esquerda preparado para vocês, para Satanás e todo mundo que estava naquele barco. Beleza? Beleza. Aí imagina o anjo pegando, você vê na direita e esquerda, e o anjo levando para a esquerda. Você fala, vem cá, você é cego? Cesarolho, é para lá. O anjo diz, mandaram entregar para cá. Antes disso acontecer, irmãos, porque todos nós haveremos de comparecer diante do tribunal de Deus para responder pelo bem ou mal que nós fizemos por intermédio do corpo. Então, se a gente sabe que Jesus Cristo está para voltar repentinamente, mas não sem aviso, tenha uma autorreflexão e produza. Não é autorreflexão para virar um doim. O que você está fazendo? Estou refletindo. Não é isso, né? Olhou para dentro de si, o bicho está pegando, não está certo, diz Deus, não é desse jeito, o jeito certo é esse, me perdoe, me dá força, vai. E agora bora. É o que Isaías diz logo antes que o irmão leu. Aprendei a fazer o bem. Não é só deixar de fazer o mal. Não é só deixar de roubar, é aprender a fazer com as próprias mãos para ter com que sustentar a sua própria vida e aqueles irmãos que passaram necessidades. Então não é só para eu deixar de fazer o erro, é para eu começar a me sustentar por conta própria e começar a abençoar a vida de meus irmãos. Não é só para deixar de falar palavrão, palavras torpes. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas sim toda palavra que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça à vida dos irmãos. Então não é só falar o erro, é começar a aprender a falar o certo. Não é só ser desgraçado, é começar a ser agraciado. Não é só demonstrar que está longe de Deus, é começar a apontar que está perto de Deus.
não é só afastar as pessoas de Deus, mas agora é aproximar as pessoas de Deus. Porque antes não éramos sacerdotes e as pessoas nos aproximavam de nós e nós afastávamos essas pessoas de Deus. E agora, como todo sacerdote faz, nós temos o dever e a responsabilidade, como nação santa e sacerdócio real, de sermos instrumentos na mão de Deus para aproximar aqueles que estão longe. Então, não é buscar a santidade pela santidade, o conhecimento pelo conhecimento e deixar de fazer as coisas erradas. Existe uma apologia negativa, mas na Bíblia também existe uma apologia positiva. Você deixa de fazer o certo e começa, você deixa, desculpa, fazer o errado e começa a fazer o certo. É isso que Deus espera de nós, frutos. Não é só arrependimento, é frutos. E aí Deus olha para nós, nessa noite, Ele ainda não voltou. Cadê os frutos? Não é eu. Eu tenho que responder a minha pergunta. Geraldo, cadê os frutos? Ai de mim se não apresentar. Feliz é aquele que sai andando e chorando, enquanto semeia. Porque eu vou estar lá com alegria, trazendo frutos. Deus quer frutos na minha vida e na sua vida. Terceiro e último lugar. Não só uma época que exige uma autorreflexão e arrependimento, exige na vida de cada um de nós a apresentação de frutos, mas exige uma tratabilidade. Ele diz lá no verso 8, ele, porém, respondeu, deixa este ano até que eu escave ao redor dela. A pergunta é, o que ele está dizendo para escavar ao redor da planta? Você sabe que tem planta que ela não cresce porque ela está no vaso errado, às vezes o vaso é pequeno demais, às vezes não foi colocado adubo suficiente, às vezes ela está no lugar onde não bate muito sol, às vezes as circunstâncias estão trazendo dificuldades para o amplo crescimento daquela planta. Deus está dizendo assim, eu vou colocar então, vou escavar, colocar adubo, trazendo todas as circunstâncias viáveis e favoráveis. Nem preguei sobre Enoque, hein? A gente nem precisa disso, um dia eu vou pregar sobre Enoque. Mas até lá, Deus vai dizer assim, eu vou trabalhar e colocar adubo para favorecer o crescimento e o aparecimento de frutos. À medida que nós produzamos a 30, a 60 e a 100 por 1. Mas, para Deus produzir frutos, escreve isso que eu estou te falando, que na verdade é Tiago dizendo, falando a respeito da sabedoria terrena e a sabedoria do alto. E quando ele fala da sabedoria do alto, ele fala da sabedoria do alto dizendo assim, a sabedoria do alto é indulgente, pacífica, tratável. Anota isso no seu coração, tratável. Tem um artigo do David Paulson, faleceu agora, envolvido no aconselhamento bíblico, que ele é vindo do J. Adams, numa linha um pouco diferente. Ele diz assim, né? Como ensinar os não ensináveis. Porque a gente conhece se alguém é crente, não é pelo erro e pelo acerto. Porque Davi, quando matou, parecia o quê? Davi, quando adulterou, está parecendo o quê? Davi, quando era vadio, porque o primeiro pecado de Davi, diz a Bíblia, numa época em que os reis saíam para a guerra, ele estava em casa fazendo o quê? Ele nem tinha olhado para Batseba, não era nem para estar lá. O primeiro pecado de Davi foi preguiça. E aí, meu amigo, um abismo chama outro por causa da preguiça e você vai ver onde que deu. Então, quando você olha Davi, e você olha os homens de Deus, Sansão, você olha e fala assim, qual que é a diferença do crente para o descrente? Nenhuma, velho, você não consegue nem distinguir. Porque às vezes na nossa vida, pelo que a gente faz e apresenta de fruto, a gente parece mais híbrido do que crente. Qual é a diferença? Por que Davi é chamado um homem segundo o coração de Deus? Porque a Bíblia diz assim, Davi, você está errado. Toda vez que alguém diz para Davi que ele está errado, ele diz, eu estou mesmo. Mas eu garanto para você que nas minhas andanças por aí, nem toda vez, quando obviamente a gente diz para alguém que alguém está errado, a pessoa diz, não é bem assim. Eu erro, mas também quem não erra. Não estou falando dos outros, estou falando de você. Camarada é pego a mais de 100 por hora, enchendo a cara de manguaça, a polícia atrás, mesma igreja, tá? A polícia atrás, o cara vai em cana, eu vou lá, tiro o carro de cana, senta ele lá e diz, vem cá, na boa, bicho, o que leva alguém a fazer isso? Encher a cara de manguaça e dirigir em alta velocidade, podendo se matar e matar os outros. Qual que é o lance? Pastor, eu bebo, mas também quem não bebe. Não começa assim, velho. Quando foi a última vez que alguém chega para mim e para você e diz, irmão, não é desse jeito, você não concorda que a Bíblia diz assado? Você fala, pastor, mas também, né, fazer o quê? A circunstância, e a gente começa. Estava na TPM,
perdi o emprego, e a gente fala e vai, é difícil, rapaz. Alguém que chega e diz assim, é verdade, eu não quero admitir, mas é verdade. Eu termino com um camarada, ele fala isso publicamente, ele diz assim, pastor, eu preciso sair de casa, o camarada é viciado, um monte de coisa e tal, tinha feito profissão de fé e tal, mas tinha perdido a primeira família, estava na segunda, era caminhoneiro, tinha que entregar batata, ele falou assim, pastor, eu preciso mudar dessa cidade para poder, eu preciso de dinheiro, para poder pagar as contas que não está dando. Eu falei, cara, na boa, eu acho que não é isso. Você tem certeza que é isso? Pastor, não, estou precisando de dinheiro. Bom, eu não tenho dinheiro para te dar, então vai, mas eu estou te falando que não é isso. Eu não sei o que é, mas dá para ver na cara que não é. Beleza? Beleza, vai na sua. Passou uns 4, 5 meses, ele veio, filho, pega só uma golinha de água, eu já estou terminando. Ele disse assim para mim, pastor, onde é que o senhor está, pastor? Onde é que o senhor está, pastor? Porque faz mais de mês que eu não durmo. Então você volta para lá. O cara foi de caminhão, cada cidade que ele passava, ele me ligava. E agora o que eu faço? Tá turbinado, mano. Pra onde eu vou? Isso, vai para a próxima cidade, assim, sensado. Ele foi, eu perguntei, pra onde você está indo quando chegar aqui? Eu tô indo para sua casa, pastor, indo para sua casa, tô chegando. Beleza, desmarquei tudo, ele chegou 6 horas da tarde, liguei pro médico, falou, a situação assim, sensada, vem aqui em casa. Eu falei, vou dar aula, depois eu chego. O médico chegou 1h30 da manhã, o camarada falou das 6 a 1h30 da manhã. Quando o médico chegou, eu falei, toma que o filho é teu, que eu não aguento mais ouvir. O camarada olhou e disse assim, pastor, eu nunca fiquei sem, cara bom, nunca fiquei sem medicar ninguém, é a primeira vez na vida, em mais de 20 anos de medicina. Então, eu vou passar, ele tomava lá 100 mg para dormir, ele passou 5 mg, ele falou assim, isso não vai resolver, obrigado. Eu já estou terminando, eu trouxe até menos água porque eu já estou terminando, tá? Ele falou, pastor, isso não vai resolver, eu tomo 10 vezes mais. Ele disse assim, irmão, uma noite a mais ou a menos, você já ficou sem dormir até agora, fica mais outra. Vai lá, pega isso daqui, compra na farmácia e toma e amanhã a gente conversa. Eu vou pensar no assunto. Oramos em casa, ele foi na farmácia, tomou o remédio, foi para casa e dormiu. Resolvida a situação, depois de um mês mais ou menos, ele volta lá, fala, pastor, posso conversar com o senhor? Eu falei, pode. Eu queria pedir perdão para o senhor. Eu falei, por quê? É porque, na verdade, eu queria usar droga. E a razão para eu fazer isso, o método de eu fazer isso, é fazer mais dívida, trabalhar mais para poder pagar a dívida. Nossa, é nobre, né? Que o homem da casa tem que trabalhar para poder pagar a dívida. Aí ele fazia mais dívida a ponto de o trabalho dele não dar conta. Ele tem que trabalhar. E para ele aguentar trabalhar, é só rebitando. No final das contas, ele está tomando rebite, para poder trabalhar e para pagar as dívidas. O motivo é justo. Mas ele sabe que a intenção, no fim das contas, é outra. Está cheio de gente assim na igreja, irmão. Já vou dizer para você, nem gaste seu tempo para tentar me enganar, nem se preocupe com isso. Está cheio de gente dizendo assim, vou para cá. E aí a gente diz assim, fulano, você não está errado. Este camarada, ele vem aqui, um dia que ele vier, eu dou a palavra para ele e fala publicamente. Pastor, eu estou errado. Sabe por que eu gosto do AA? Eu não tenho problema com álcool não, tá? Só estou falando. Sabe por que eu gosto do Alcoólicos Anônimos? Porque eles começam dizendo assim, fulano de tal, 25 anos, alcoólatra, ou ex-alcoólatra, limpo A, sei lá, tanto tempo. Beleza? É assim que eles fazem, eles admitem na lata. Lembra que das obras da carne, lá em Gálatas, são 10 características, 3 são sexuais, e 13 características, 3 são sexuais e 10 não. E ele ainda diz assim, e outras coisas semelhantes a essas. Olha só, ele põe mais no pacote lá. Aí ele põe lá, fora da questão sexual, inveja, arrogância, soberba, indecência, porfia, ciúmes. Então imagina na igreja, vamos orar? Vamos. Como é que é o seu nome? Fulano de tal, linguarudo, 25 anos, limpo há 2 dias. Fulano de tal, ciumento, isso. Tantos anos, limpo há 1 semana. Bora admitir? Admite logo e para de ficar falando, dizendo assim, irmão, está errado, veja bem, mas a circunstância, a vida, o planeta, Marte, o ET de Varginha, não sei mais o que. Tratabilidade. Como é que eu sei se alguém é crente ou não? Como é que você sabe se eu sou crente ou não? Porque nem todo pastor necessariamente é crente. Seria bom se fosse assim, mas a gente sabe que não é. Pra você não achar que eu estou inventando coisa, já existe isso na história da igreja, a gente se converteu no doutorado. Pregando na igreja, falando um monte de asneira, a velhinha só ouvindo e diz, pastor, posso conversar com o senhor? Pode. Foi lá e diz ao pastor, não é desse jeito não.
a Bíblia está dizendo assim, assado, e o cara testemunha que ele se converte com a pregação daquela mulher. Já anos no ministério. Seria muito bom que todo mundo da liderança fosse crente, mas nem sempre essas coisas são desse jeito. Como é que eu sei, então, que eu posso confiar em alguém? Quando alguém diz assim, fulano, a Bíblia diz assim, você fez assado. O que você acha disso? Eu errei, irmão. Assume a bronca como Davi. Eu errei. Então, para ver quem faz isso na igreja, quem é que faz? Crente faz. Por quê? Não é por causa de nós. É por causa do Espírito que existe dentro de nós, que ele vem lá dentro do meu coração e diz assim, Geraldo, tem certeza, Geraldo? Se o Espírito falar isso para você, assuma a bronca. Quem fez o erro foi você ou fui eu. O sobrenome colocado no feto concebido pecaminoso é meu e é seu. Assuma a bronca, irmão. Fulano está errado. Eu estou errado. Porque as coisas que Deus espera enquanto Ele não volta é que a gente aceite tratamento. Está escrito aqui, ó. Jesus respondeu, deixa ainda este ano até que eu escave. Como é que você acha que alguém vai escavar? O ferro com ferro se afia. Como é que você acha que um ferro com ferro se afia? O que você está fazendo? Eu estou afiando a faca para o churrasco. É assim? Pega um trem mais duro, uma lima, e passa lá um trem duro e outro duro. E sai faísca, e o trem machuca, e o trem dói. Isso. O que você está fazendo? Eu estou afiando, estou melhorando. E como é que Deus faz? Deus coloca pessoas na nossa vida para serem limas na nossa história. Para limar o nosso ferro, para afiar a faca da nossa vida espiritual. Mas isso não acontece sem dor. Isso não acontece sem faísca, isso não acontece sem atrito, isso não acontece sem dificuldades, isso não acontece sem resistências. As resistências existem, mas todas elas serão quebradas pela ação do Espírito Santo de Deus em nós. Que vai dizer, Geraldo, assuma o erro, porque eu estou colocando alguém para escavar na sua vida. Não quero tratamento. Beleza, vou colocar outro. Não quero, vou colocar outro. Não quero, eu termino dizendo que Deus, a gente fica bravo com Deus. Está lá Deus dizendo, eu mandei profetas para falarem a vocês desde o começo da madrugada até o entardecer durante 23 anos. Eu mandei profetas para falar para vocês desde manhã até o entardecer durante 23 anos e vocês não quiseram. Agora, meu amigo, agora o que vai passar é a navalha. Agora o que vem não é o Cordeiro de Deus, mas é o leão da tribo de Judá. Isso, agora ele vem e quando ele passou o juízo na igreja, lá na época de Amós, até hoje nem mato cresce. Por isso é que Amós insistentemente diz, prepara-te para te encontrarem com o teu Deus. Todos nós, irmãos, temos direito de dizer não. Todos nós temos. Mas eu diria para você assim, presta bem atenção para quem você está dizendo não. Não é para mim, irmão. Presta bem atenção para quem você vai dizer não. Porque pode ser que para quem a gente diga não, a gente esteja dizendo não para o próprio Deus. Porque todo crente é um embaixador e fala em nome de Deus. Então, quando alguém disser para você assim, fulano, tem certeza que é esse o caminho? Na hora você pensa assim, meu Deus, isso. Fala de novo aí, é assim sensado. Vou pensar com carinho. Não importa se é o pastor, seu presbítero, seu diácono, se é a mãe, seu tio, seu primo, seu recém-convertido. Se alguém falar em nome de Deus, você para ouvir. Você pode dizer não, não é desse jeito não, porque você está dizendo, mas está faltando isso, faz igual os nobres lá que prestaram atenção em Paulo. Mas se tiver certo, você diga, irmão, me perdoe, eu vou parar para pensar. Por quê? Porque a gente está sendo escavado e Deus está colocando estrume para que a gente produza fruta 30, 60 e 100 por ano. O que Deus espera antes de ele voltar? Autoreflexão, no mínimo. Não só uma autorreflexão, mas produção de frutos. E se a gente não produzir frutos, que haja um espírito tratável no nosso coração. Para aquilo que Deus colocar na nossa vida, a gente conseguir produzir aquilo que Deus espera que a gente produza. Vamos orar. Não sei como é que você veio, nem o que você esperava. Mas eu sei o que é que eu espero que você saia daqui. Pensando no seu coração e na sua vida. Ok? Pai, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra, porque a vinda do Senhor evoca da vida de cada um de nós posturas
posturas de arrependimento, se necessário for, de autorreflexão, posturas de saber que o Senhor nos procura, postura de saber que, ainda que não haja fruto, o Senhor vai dar oportunidade nessa noite a cada um de nós de ainda produzir frutos. Mas, ó Deus, que mandou o seu Espírito para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, trabalha no nosso coração. Para que haja essa docilidade da nossa alma. Para que haja tratabilidade com todos aqueles que o Senhor colocar ao nosso redor para escavar e adubar a nossa vida. Ajuda-nos a aceitarmos a ajuda celestial. É a nossa oração, em nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e a absoluta e benéfica presença do Espírito Santo de Deus estejam com vocês, irmãos, hoje e sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Deus abençoe a vida de cada um de nós. Amém, irmãos? Irmãos, para finalizar o culto, eu queria só reforçar o aviso que foi dado hoje pela manhã a respeito do nosso chá beneficente na Associação Viver. Será no próximo sábado, às 4 horas, aqui na igreja. Aqueles que ainda desejam participar desse chá, deverão procurar a irmã. Deixa eu ver se ela está aqui. Não estou vendo. Outra coisa, existe algum visitante aqui entre nós? Que nos visita hoje? Só o Caio, né, Caio? Seja bem-vindo, viu? Sua presença é muito importante para nós. Sinta-se à vontade no nosso meio. Aqueles que estiverem próximos, aí, abracem fraternalmente, tá bom? E que tenhamos uma boa semana, meus irmãos. Uma semana abençoada na presença do Senhor. E, como eu tinha falado também, só o último, agora é o último. O pastor hoje está pregando na igreja presbiteriana de Taguatinga. Por isso a ausência, tá ok? Pronto, só isso. Alguém tem mais algum aviso de caráter geral? Então estamos despedidos, meu irmão. Boa noite e boa semana.